Muito boa noite, queridos amigos e amigas, companheiros e companheiras de reflexão. Hoje eu vou falar do que eu tinha começado ontem, que eu havia prometido ontem, que eu iria falar a respeito dos mistérios da Bíblia, né? Existem 3 mistérios na Bíblia e simples assim, né? Não são complicados, a gente que complica muito, que é Cristo, a Igreja e a piedade. A piedade tem a ver com a manifestação de Deus na carne humana, na gente. Então, todos aqueles que creem em Deus, eles devem se encher da vida de Deus. Quando você se enche da vida de Deus, você se torna piedoso. Você se torna mais parecido com Deus. Então, eu vou começar falando dos 2 mistérios, que é Cristo e a Igreja. No lugar que está falando disso é em Mateus 16, né? Que Mateus 16 é na parte que fala da confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então aqui está claro, né? Pedro recebe uma revelação que Jesus era o Cristo, o enviado de Deus. O mistério de Deus na Bíblia é Cristo, e o mistério de Cristo é a igreja. Então logo depois que Pedro tem essa revelação e fala para o Senhor, ele fala para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha, que é ele mesmo, que é Cristo mesmo, edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja, então, ela é oriunda, ela é originada de Cristo. E aí, eu separei mais alguns versículos aqui, vamos ler Atos 4, versículo 32 até o 35. Aqui em Atos, vocês sabem bem que a igreja cristã primitiva começa, né? E a igreja é aquilo ali que começou em Atos. Foi ali que surgiu a igreja, né? Onde as pessoas que criam em Jesus se reuniam e viviam, conviviam. E essa é a igreja, esse é o modelo de igreja, tá certo? Então aqui fala no Atos 4:32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Esse é o modelo de igreja. É para isso que Jesus veio à Terra, para isso que Deus se fez homem, foi para isso que Deus gerou a igreja. Então, isso aqui é a igreja, não tem a ver com as instituições, muitas vezes, em que os homens criam regras próprias, fogem completamente desse princípio aqui. Eu vou dar um exemplo de uma igreja que tem na Bíblia, que é gerada por meio de Paulo, porque ali falou dos apóstolos. Paulo também se tornou apóstolo. O que significa apóstolo? Apóstolo significa enviado. Não é um super-homem que existe no meio dos filhos de Deus.
é alguém que é enviado para falar pelo Senhor, para gerar no coração das pessoas um desejo por amar a palavra de Deus, por amar a Deus. Essa é a questão. Então, lá em Efésios 4, existem alguns homens que Deus mostra como homens dons. Um deles é apóstolo. Lá tem apóstolo, tem profeta, tem evangelista, tem pastor e tem mestre. Isso não é uma questão hierárquica. Isso é uma questão de crescimento de vida. Quem está mais cheio da vida de Deus vai ganhando mais responsabilidade na igreja. Então a igreja é isso, né? Na igreja não é nada além disso. Não é para você achar que alguém, porque é pastor, ele é melhor do que alguém. Na verdade, reconhecer como pastor é Deus que reconhece. E depende do coração da pessoa. Não depende de formação teológica, nada disso. Depende dessas pessoas que creem em Jesus estarem juntas. E na medida que elas congregam, vão convivendo, vão servindo a Deus juntas, umas vão crescendo mais, vão tendo mais experiência com Deus e Deus vai dando mais responsabilidade, tá certo? Eu vou mostrar uma igreja aqui na Bíblia. A primeira igreja que eu vou mostrar, eu vou falar de Corinto, tá bom? Aqui fala assim, 1 Coríntios 1, versículo 1 fala, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, aqui é um exemplo de igreja, quer dizer, o santo é o que? Separado. Então, todos aqueles que são chamados por Deus, por Jesus, são separados. E eles começam a congregar numa igreja. Não é porque você é santinho, é uma questão de você recebe uma nova vida, então você muda de posição, né? Você estava no mundo, agora você está na Assembleia dos Chamados para fora. Um outro capítulo que eu quero ler é Filipenses 2, dos versículos 5 até o 8. Aqui é um exemplo que Cristo deixa para quem está na igreja viver, para nós que cremos nele vivermos, né? A Bíblia diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele foi o primeiro homem, porque Jesus ele veio à Terra como Deus, mas também assumiu a condição de humano, de homem. O primeiro humano aprovado por Deus, porque ele vai para a cruz, morre, ressuscita porque Deus o aprovou. Ele viveu aqui na Terra 33 anos e meio, não pecou, né, suportou todas as situações por nossa causa e foi aprovado por Deus. E o exemplo dele é o que nós devemos seguir. Está aqui em Filipenses 2. Aqui diz assim, do 5 ao 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí agora eu vou ler por último uma parte de um cooperador de Paulo chamado Timóteo, e lá fala da piedade, que seria esse terceiro mistério. O primeiro mistério, Cristo, o segundo, a igreja, o terceiro, a piedade. Aqui em 1 Timóteo 4, versículos 6 até... 6 e 7 só. Não, vou ler até o 8. Aqui diz assim, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade,
Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Tá certo? Então aqui falou dos 3 mistérios que a Bíblia tem. E de novo, né? Tá vendo como que é simples Deus? A igreja é simples. O que nós precisamos na igreja, viver como filho de Deus, é ser simples. O maior empreendimento científico, um dos maiores que a humanidade criou, está buscando a menor partícula do universo. E nós já temos esse princípio eterno, que é Deus. Ele se fez pequeno para caber dentro de nós, mas ele é dono de toda a eternidade, é dono da vida, e ele está dentro de nós fazendo uma obra de transformação espetacular. É esse exercício da piedade. Nós lutamos dia a dia contra aquilo que não agrada a Deus e tentamos obedecer a Deus nas nossas atitudes, nas nossas conversas, na nossa comunhão, na nossa relação. E eu vou dizer de novo, né? Todos os problemas humanos são porque nós não somos simples. Nós somos complicados. A igreja, Cristo, a piedade, a vida com Deus é simples. E aí quando a gente não é simples, a gente afeta o emocional, a gente afeta as relações, a gente afeta a nossa própria estrutura interna. Então a gente precisa voltar à simplicidade. Crer nessa mensagem pura e simples que a palavra de Deus tem. Porque isso é capaz de mudar qualquer um de nós. Tudo bem? Boa noite. Deus abençoe.